Jesus, o Senhor da vida. Hoje eu gostaria de falar com você com relação ao poder que estava sobre Jesus naquele momento em que ele foi convidado a estar no meio daquela família de Marta e Maria, quando ela estava velando o corpo do seu irmão Lázaro. E eu quero poder compartilhar com você um pouco do meu conhecimento e levar você a estudar mais sobre o assunto e se aprofundar, pois aqui eu vou te dar só a ponta do cordão para que você comece a desenrolar este rolo. A palavra de Deus está escrita, louvado seja Deus, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 11. Mas antes de eu ler a palavra, eu gostaria que você se inscrevesse aí no canal, ative o sino em todas, curta o vídeo e compartilhe com os seus amigos. Assim você estará me ajudando a levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para mais pessoas. Então, se você entende desta forma, como está escrito lá em Marcos 16, verso 15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer será salvo e quem não crer será condenado. A nossa missão é de levar o Evangelho, é de levar o conhecimento para as pessoas que desejam ter este conhecimento. Aqueles que não desejam, é claro que é só não escutar a mensagem, mas aqueles que desejam é só continuar ouvindo a mensagem. Então aqui na palavra do Senhor Deus, está escrito assim, Evangelho de João 11, certo homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, povoado de Maria e da sua irmã Marta. Tá? Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara o bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Louvado seja Deus. Veja que importância de nós estudarmos a Bíblia. Então a Bíblia conta desta família que já estava seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo e que Jesus Cristo amava muito esta família. Eu quero dizer para você que está seguindo a Jesus, que Jesus também te ama muito. Aconteceu que um desses membros desta família, esta família que era composta por duas mulheres e um homem, e o único homem desta família adoeceu. E Marta e Maria depositaram toda a sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque ela sabia que Jesus tinha o poder de restaurar a vida do seu irmão, pois ela já tinha contemplado Jesus fazendo isso na vida de outras pessoas. Então ela mandou um recado para Jesus, para que Jesus viesse à sua casa. Mas houve um pouco de frustração a essas duas mulheres, porque elas esperavam que ao Jesus receber o convite, que fosse imediatamente em sua casa e atendesse o seu pedido, e não foi isso que aconteceu. E aqui eu paro para fazer uma observação. Talvez você esteja frustrado ou frustrada de estar orando, pedindo a Jesus algo, e este algo que você está pedindo ainda não chegou
em sua vida. Mas deixa eu te dizer, a bênção de Deus chegará na tua vida, não é dentro do seu tempo, é dentro do tempo do Senhor Jesus Cristo, porque em tudo Ele tem um propósito. Talvez a sua fé esteja sendo provada. Mas eu quero trazer aqui uma informação importante, que mesmo Jesus não atendendo no momento aquele convite, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele esteve na casa dela, mas o homem já estava morto. Então, quando Jesus se aproxima, após já a morte de Lázaro, elas foram ao encontro. Olha só, deixa eu falar para você aqui. Elas não abandonaram a fé, elas não abandonaram a Jesus, elas não entraram em murmuração, em queixas. Em queixas ela fez porque ela disse assim: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ela não abandonou a sua fé, ela não desprezou Jesus no coração e ela continuou tendo esperança. Eu quero dizer para você que no meio dessa tua luta, dessa tua provação, você está sendo contemplada por Deus. Eu não sei que tipo de luta você está enfrentando. Talvez não seja a mesma luta que essas duas mulheres aqui estavam passando. Mas você está enfrentando outro tipo de luta dentro da sua casa, dentro da sua família, e você agora está clamando a Jesus e esperando uma solução milagre de Jesus para resolver esta situação. Só que para você, Jesus está demorando. E aí é onde entra a prova da nossa fé. Se você está agradecendo a Deus, você está cantando hinos de louvores a Deus e ação de graça, ou se você está reclamando e murmurando por conta da demora da bênção não chegar em suas mãos. Tenha paciência, a bênção vai chegar. Então Jesus, ele estava com seus discípulos e ele passou 2 dias sem atender o pedido de Marta e Maria. E no versículo de número 9, está escrito assim, olha só. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois ele não há luz. Jesus estava falando dele mesmo. Ele é a luz. Quem anda com ele tem luz. Quem não anda com ele não tem luz, tá? E no versículo de número 11, ele diz o seguinte: e tendo dito isto, acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E aí, onde vem a pergunta de muitos: o que acontece com o homem após a morte? Esta palavra, ela traz muitas informações com relação a isso. Porque Lázaro morreu, ele estava sepultado, já se fazia 4 dias que ele tinha morrido, e agora ele estava sendo sepultado quando Jesus chegou. Mas ele passou 4 dias ali, sendo velado, tá? E o corpo dele já cheirava mal, ou seja, ele já estava entrando num estado de decomposição. Então, quando Jesus chegou, alguns dizem assim: já cheira mal, vai abrir a cova para quê? Tá? E algo que me chama a atenção sobre esta pergunta, que muitos fazem: para onde vai o espírito do homem após a morte? Interessante que quando Jesus mandou tirar a pedra para ressuscitar a Lázaro, ele não invocou que o espírito de Lázaro viesse dos céus, ele não invocou que o espírito de Lázaro viesse do inferno, mas ele disse para Lázaro que estava dentro da cova: Lázaro, saia para fora. O que é que Jesus está falando aqui com relação à morte? Jesus disse: olha, ele está dormindo. A morte, para aqueles que crêem em Jesus Cristo, é apenas um sono. Que Jesus Cristo, no seu tempo, vai despertar do sono. Assim como Lázaro foi despertado, mas pastor, o corpo do homem já estava em estado de decomposição, estava podre. Isso prova que Jesus, ele restaura não somente o corpo, mas tem poder sobre o espírito. E ele faz a obra, ele faz acontecer.
Agora eu quero que você leia comigo, louvado seja Deus, o versículo de número 22, que diz o seguinte: mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Isso quem estava dizendo era Marta para Jesus. Versículo 23, Jesus lhe respondeu: teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Ou seja, ela estava crendo na ressurreição do último dia. Isso vai acontecer com todos nós, louvado seja Deus. Mas no versículo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ou seja, o dom da vida está com Jesus Cristo. Ele ressuscita quem Ele quer. Louvado seja Deus. E se você crê nas palavras de Jesus, como Marta ela creu, você também vai contemplar o milagre de Deus acontecendo na sua vida, na sua história. Se eu creio, eu verei o milagre de Deus acontecendo. E se não crê, pastor, não vai ver o milagre acontecer. É necessário que tenha fé, que creia. Versículo 26, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Ou seja, por que Jesus disse assim: creia no Senhor Jesus Cristo e terás a vida eterna? Porque aqueles que creem em Jesus Cristo, se Ele é a ressurreição, nós vamos continuar vivendo, porque Ele tem poder sobre o estado da morte. Mas se a pessoa morre sem Jesus, sem crer, ele vai continuar na morte, e quando for ressuscitado é para prestação de contas. Mas aqueles que morrem na fé, crendo em Jesus Cristo, esses serão ressuscitados por Jesus Cristo, porque é o povo santo de Deus. E no versículo de número 32 está escrito assim: ao chegar ao lugar aonde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só, deixa eu falar para você algo aqui. Quando um lar não tem a presença de Jesus Cristo, a morte está beirando. Maria confirma com todas as letras: se o Senhor estivesse aqui, e não teria morrido mesmo. Mas Deus tinha um propósito na morte de Lázaro. Deus queria mostrar que Ele tem um poder sobre o estado da morte. Então era necessário que tudo isso acontecesse, porque Deus tem propósito em tudo que nos acontece. Olha, deixa eu falar aqui para você. Deus tem propósito nessa tua luta. Não murmure, glorifique a Deus, exalte a Deus, porque Deus vai chegar e vai fazer algo acontecer, algo novo, e você vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E para nós concluímos aqui a palavra, louvado seja Deus, no versículo de número 43, está escrito assim: e tendo dito isto, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Olha só, ele estava onde? Dentro do túmulo. E para onde é que vai o espírito do homem após a morte? Jesus ordenou que ele saísse do túmulo. A Bíblia diz, em outros textos, diz assim, que quando o homem morre, o espírito volta para Deus e o corpo volta para o pó, tá? Então Jesus, o Filho de Deus, ele é uma só pessoa. Ele disse, João 10:30, eu sou um com o Pai. A vida estava ali, louvado seja Deus. Então, quando Jesus mandou Lázaro sair para fora, a vida estava ali. Ele tem o poder sobre a morte. Então, Jesus, ele ressuscitou a Lázaro e entregou para as suas duas irmãs. E houve alegria de volta naquela casa. E hoje, eu estou aqui para te dizer, vai haver alegria na tua casa. Deus estará repreendendo esse espírito que tem sondado a tua família, espírito de confusão, de morte. Deus vai repreender e vai devolver a vida à tua casa. Toma posse desta palavra. Toma posse. Jesus, ele é a vida. Aqueles que creem em Jesus Cristo têm a vida.
e aqueles que não creem não têm a vida. Para concluir, louvado seja Deus, eu gostaria de ler um versículo escrito no livro do Evangelho de João, capítulo 20, verso de número 31, que diz o seguinte: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Se você crê em Jesus, você já tem vida em si mesmo. Creia nesta manhã, seja abençoado em nome de Jesus. Pai, graças eu te dou, abençoe esta vida, meu Deus, que onde esta palavra chegar, seja como um rio de águas vivas, levando vida para todos aqueles que ouvir esta mensagem. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, liberando uma palavra profética. Haja vida em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, ative o sino em todas, curta o vídeo e compartilhe em seus grupos para que outras pessoas também possam ouvir esta mensagem e ser edificada. Um forte abraço e Deus abençoe.